para mim, veio recentemente dos Estados Unidos o maior exemplo de um militar, quando o comandante do Estado-Maior dos Estados Unidos identificou que a atitude dele de caminhar com o presidente Trump no momento decisivo da eleição estava confundindo eles como instituições que estavam a serviço de um processo eleitoral e pediu desculpas à nação. Para mim, essa é a diferença que precisa fazer. E, nesse sentido, a Constituição é muito clara sobre qual é o papel das Forças Armadas. Eu dirigi aqui na Câmara, tive o prazer de dirigir o 2º Seminário de Defesa Nacional, quando eu presidi essa comissão. E eu quero lembrar que o primeiro seminário tinha acontecido há 10 anos antes de mim. Passaram-se 10 anos sem a Comissão de Relações Exteriores fazer um seminário para discutir o papel das Forças Armadas no país. Nós fizemos. E naquele momento eu dizia, inclusive, que o assunto Forças Armadas não era um assunto apenas de homens fardados ou mulheres. Era um assunto da nação. Os brasileiros precisam discutir Forças Armadas, precisam discutir defesa nacional. E foi colocado aqui, claro, o item da Constituição que se refere às Forças Armadas, subordinadas ao poder civil do presidente da República. Agora, acima do presidente da República está a Constituição. Isso, para mim, a gente precisa ter muito claro também. O presidente não pode dar ordens ou se comportar acima da Constituição. Eu teria aqui várias perguntas, mas, dado o apelo dos meus colegas, eu vou concentrar minha opinião numa questão. Eu, particularmente, não gosto dos movimentos que o presidente Jair Bolsonaro faz com relação às Forças Armadas. Eu acho que foi um erro gravíssimo do presidente fazer uma manifestação, participar de uma manifestação em frente ao quartel-general do Exército, quando a população pedia ali uma intervenção militar. Foi um erro gravíssimo do presidente da República. Quando ele se refere o tempo inteiro às minhas Forças Armadas, são Forças Armadas do país, são instituições nacionais que servem à República, independente do presidente que ali esteja. Essa forma que o presidente faz, esse jogo que ele faz, propositadamente, acaba expondo as Forças Armadas. Quero lembrar, as Forças Armadas são as instituições ainda mais respeitadas no país. Faça qualquer pesquisa. Mas a última pesquisa já aponta que nos últimos 3 anos do governo Bolsonaro, as Forças Armadas perderam 8% de respeito na opinião pública. Então, quero aqui colocar que eu penso que isso não está ajudando muito esse comportamento. E acho que no Brasil não se teve nenhum presidente que expôs tanto as Forças Armadas da forma como o presidente expõe. Eu sei que fica uma situação difícil para os senhores. Para mim, ainda está mal explicada, até hoje, a demissão do ex-ministro da Defesa e dos 3 comandantes. Se esse parlamento aqui levasse esse debate sobre defesa nacional um pouco mais a sério, eles tinham que ter sido chamados aqui para debater o assunto. Então, eu quero fazer apenas um questionamento. 2, aliás. Primeiro, o que o Serviço de Inteligência das nossas Forças Armadas estão fazendo para identificar grupos armados ou pessoas mal intencionadas a interferir e tirar a paz do processo eleitoral, ou no dia da eleição? O que as nossas Forças Armadas estão fazendo para evitar um Capitólio, por exemplo? Uma investigação pesada nos Estados Unidos está identificando, inclusive, os responsáveis por aquele momento. Eu quero saber que tipo de ação as Forças Armadas estão fazendo para identificar esse tipo de gente. Até porque no Brasil tem muita gente armada. Estou aqui com uma matéria, além da conta, estou aqui com uma matéria e eu sempre defendi, todos os presidentes que passaram defenderam, e tinha o Exército como grande controlador dessa questão de armas no país e de munição. Eu estou vendo uma matéria aqui onde o próprio Exército admite falhas no rastreio de armas do país. E eu imagino que deve estar muito difícil da forma como o negócio está liberado no Brasil. Então, é um risco que se corre de pessoas mal intencionadas se aproveitarem desse assunto. E queria trazer aqui uma outra questão. Não está na Constituição Federal
a responsabilidade das Forças Armadas com relação a urnas eletrônicas. Não está no LBDN, o Livro Branco de Defesa Nacional. Não está ali. Não tem uma linha que se refere à função de Forças Armadas ou Ministério da Defesa sobre urnas. Não está na ENDE, na Estratégia Nacional de Defesa. Não está na PND, a Política Nacional de Defesa. E eu outro dia até escrevi um tweet, pelo apreço que eu tenho. Eu até disse que o atual ministro da Defesa exerceu, assim, exemplarmente a sua função quando cuidava do setor de saúde do Exército no momento mais crucial da pandemia e depois como comandante do Exército. Mas ali eu dei um conselho, se é que eu posso fazer isso. Como parlamentar, eu tenho que fazer questionamentos, acho que não conselhos exatamente. Essa briga com o TSE não é uma batalha das Forças Armadas. O presidente fez essa escolha. As Forças Armadas não precisam fazer. Porque o Poder Civil não pode aceitar isso. Não cabe às Forças Armadas brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas. Tem instituições para isso. O TSE cuida do processo eleitoral. O Parlamento cuida da legislação eleitoral. As Forças Armadas, a Polícia Federal e outras instituições dão suporte ao TSE no momento em que forem chamados, como sempre ajudaram. É fundamental, não sai eleições, por exemplo, no meu estado, e acho que muitos do Brasil, não sai eleição sem que as Forças Armadas estejam ali ajudando, fazer com que o processo eleitoral aconteça. Isso é diferente de ficar opinando sobre urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas existem no Brasil há 25 anos, gente. Nunca se comprovou absolutamente nada que pudesse mudar o resultado eleitoral. Por que esse debate agora? O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro, eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. É a nação, é a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não é o Tribunal de Contas, não somos nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. Eu já demonstrei várias vezes essa parceria. E esse meu compromisso com as instituições. O inimigo está além da fronteira. É esse o olhar que a gente precisa ter. Eu quero discutir com o TSE, urnas eletrônicas, se eu tiver que discutir. Eu quero discutir legislação aqui no Parlamento. Agora, eu quero ver as nossas Forças Armadas gastando tempo para ajudar nos programas maiores, aquilo que está lá na Estratégia Nacional de Defesa, aquilo que está no Livro Branco de Defesa Nacional, aquilo que está na Política Nacional de Defesa, o que, de fato, os senhores expuseram aqui. Os senhores expuseram exatamente qual é a tarefa das Forças Armadas. E encerro dizendo o seguinte, reafirmo o meu apreço pelas Forças Armadas, mas não estou gostando nada do que eu estou assistindo. Deixa o presidente Bolsonaro comprar a briga dele com quem quiser. E ele não pode obrigar, não pode dar ordens. E se der essas ordens, não podem ser obedecidas. Ordens erradas que estão fora da Constituição não podem ser obedecidas. Mas essa não é a batalha das Forças Armadas brasileiras. Muito obrigada.